O gerente quis calar a padaria e docinha na padaria antiga, mas um bolo revelou a farsa. Dona Lúcia, com seus 73 anos de vida e mais de 5 décadas dedicadas à arte de amassar, respirava fundo o cheiro inconfundível de fermento e açúcar na padaria Pão e Prosa. Seus cabelos, finos e brancos como farinha recém-sacudida, estavam sempre presos em um coque quase desfeito, teimoso como ela. As mãos, outrora ágeis, agora carregavam marcas de queimaduras antigas e vincos profundos, testemunhas silenciosas de inúmeras madrugadas em frente ao forno de tijolos. Lera lá o texto. O gerente quis calar a padaria idosa na padaria antiga, mas um bolo revelou a farsa. Dona Lúcia, com seus 73 anos de vida e mais de 5 décadas dedicadas à arte de amassar, respirava fundo o cheiro inconfundível de fermento e açúcar na padaria Pão e Prosa. Seus cabelos, finos e brancos como farinha recém-sacudida, estavam sempre presos em um coque quase desfeito, teimoso como ela. As mãos, outrora ágeis, agora carregavam marcas de queimaduras antigas e vincos profundos, testemunhas silenciosas de inúmeras madrugadas em frente ao forno de tijolos. A Pão e Prosa não era apenas um negócio, era um pedaço vivo da história do bairro, um santuário de memórias, onde cada pãozinho de queijo, cada broa de milho e cada fatia de bolo de fubá com goiabada contava uma história. Era o legado do seu falecido marido, a herança mais preciosa que ela mantinha, com um amor que doía nos joelhos cansados e nas costas que não davam trégua. O sorriso, no entanto, nunca falhava. Era o tempero secreto que acolhia cada cliente, desde o carteiro apressado até o velho professor aposentado, que vinha buscar nosso café com leite todas as manhãs. A padaria era um porto seguro, um bálsamo para a alma da comunidade, um lugar onde o tempo parecia desacelerar em meio à correria ensurdecedora da cidade. Mas, como as páginas de um livro antigo, a magia da Pão e Prosa começava a desbotar, ameaçada por um futuro incerto e por mãos que não compreendiam o valor do passado. O neto de Dona Lúcia, que com muita dificuldade tentava dar continuidade ao negócio da família, adoeceu gravemente, e a padaria, com seu forno secular e suas receitas guardadas a 7 chaves, foi arrendada para um grupo empresarial em ascensão. Mas, como as páginas de um livro antigo, a magia da Pão e Prosa começava a desbotar, ameaçada por um futuro incerto e por mãos que não compreendiam o valor do passado. O neto de Dona Lúcia, que com muita dificuldade tentava dar continuidade ao negócio da família, adoeceu gravemente, e a padaria, com seu forno secular e suas receitas guardadas a 7 chaves, foi arrendada para um grupo empresarial em ascensão. Com a mudança, chegou Ricardo, um jovem de 30 e poucos anos, com um terno impecavelmente cortado, um sorriso forçado e um olhar que só enxergava cifrões. Para Ricardo, Dona Lúcia era uma peça de museu, um custo desnecessário, uma relíquia charmosa demais e lenta demais para seus planos ambiciosos de modernização e otimização. Dona Lúcia, precisamos ser mais eficientes. Esse seu pãozinho artesanal é muito demorado. O custo da mão de obra é alto. Vamos introduzir produtos congelados, uma linha mais prática, ele dizia, com um tom de superioridade que fazia o coração de Lúcia apertar. Cada palavra dele era uma facada na alma da padaria. Ela sentia a essência do lugar se esvaindo, como a massa que não cresce. A padaria era o último elo com a memória do marido, o lugar onde a alma dele ainda parecia residir, e o pequeno salário, essencial para ajudar a neta Sofia com os livros da faculdade de enfermagem, dependia da sua permanência ali. Meu filho, ela respondia, com a voz embargada pela emoção e o cansaço, a tradição não é um custo, é a nossa identidade.
É o que faz a pau e prosa ser a pau e prosa. Não podemos sacrificar a alma por números. Ricardo apenas revirava os olhos, convencido de que a velha não entendia nada de negócios. Em uma tarde de quinta-feira, daquelas em que a chuva fina de outono lavava as calçadas e deixava o cheiro úmido de terra molhada no ar, um homem entrou na padaria. Sua postura era de quem observava, mas sem alarde. Usava roupas simples, mas de um tecido que exalava discrição e qualidade, e um olhar atento que varria cada detalhe do ambiente. Elé Southeast apresentou-se como Dr. Matias, um pesquisador cultural que acabara de se mudar para o bairro, interessado nas histórias e tradições locais. Diferente de Ricardo, Matias parecia saborear cada palavra de Dona Lúcia, cada detalhe sobre as receitas antigas e a vida do bairro. Ele sentava-se sempre à mesma mesa, a mais próxima do balcão, pedindo invariavelmente o mesmo, um pedaço do bolo de fubá com goiabada, o mais simples e, para Ricardo, o menos rentável da casa. Doutor Matias observava Dona Lúcia com uma curiosidade que a deixava intrigada e, de alguma forma, confortada. Ela sentia que ele via além do seu avental manchado e dos seus joelhos frágeis. Ricardo, é claro, tratava Matias com a indiferença típica de quem só se importa com clientes importantes, pensando que ele era apenas mais um aposentado nostálgico. Para o jovem gerente, Matias era só mais um dos velhos que, com suas perguntas e suas demandas por autenticidade, atrapalhavam seu plano de transformar a Pão e Prosa em mais uma padaria de franquia, despersonalizada e sem o toque humano. A tensão na padaria era palpável, um duelo silencioso entre o passado e o futuro, entre a alma e o lucro. Ricardo, em sua incessante busca por modernização, anunciou um grande evento, a reinauguração da Pau e Prosa, um resgate das tradições. Um nome pomposo para esconder uma farsa que Dona Lúcia, com sua experiência de uma vida inteira, não demorou a descobrir. Um nome pomposo para esconder uma farsa que Dona Lúcia, com sua experiência de uma vida inteira, não demorou a descobrir. Ela ouviu Ricardo ao telefone, dando instruções para um fornecedor de massas congeladas e pré-prontas, daquelas que prometiam o sabor da vovó em 5 minutos. O sangue gelou nas veias da velha padeira. As estrelas do evento, os famosos pais de queijo e os bolos de fubá que levariam o nome de Dona Lúcia seriam, na verdade, produtos industrializados. A padaria, seu santuário de honestidade e sabor, seria palco de uma mentira. Ela confrontou Ricardo, com a voz tremendo de indignação. Como o senhor pode fazer isso? É uma vergonha, uma desonra para a memória desta casa, para a minha vida. Ricardo sorriu, um sorriso frio e calculista que não alcançava os olhos. É para cortar custos, Dona Lúcia. Ninguém vai notar a diferença. O que importa é o marketing, e se a senhora abrir a boca para alguém, está fora. Nem pense que vai encontrar outro emprego na sua idade, nem em outras padarias, nem em lugar nenhum. Vou me certificar disso. A ameaça de Ricardo era um golpe cruel, atingindo não só seu sustento, mas o da sua neta Sofia, que dependia daquele dinheiro para a faculdade. Dona Lúcia sentiu um frio na espinha, um medo real e sufocante.
Mas a ideia de sua tradição ser profanada, de seu nome ser usado para uma farsa, era infinitamente pior que qualquer ameaça. Sua integridade, construída ao longo de décadas de trabalho honesto, estava em jogo. Ela não podia permitir. Na noite do grande evento, a padaria Pão e Prosa estava lotada, iluminada com luzes artificiais que tentavam, em vão, imitar o calor do forno antigo. Mas o cheiro não era o mesmo. Os pães de queijo, cuidadosamente dispostos nas cestas de vime, pareciam idênticos aos dela, mas o sabor era ocô, sem vida. Dona Lúcia, com o coração batendo descompassado no peito, viu o Dr. Matias se aproximar do balcão, seu olhar atento examinando cada detalhe da cena. Os olhos curiosos, mas com um toque de desapontamento. Ele pediu seu tradicional bolo de fubá com goiabada. Dona Lúcia sentiu que era a hora. Rapidamente, com a agilidade que a experiência lhe dava, ela pegou um pequeno pedaço do seu bolo original, aquele que ela tinha assado em segredo em seu forno em casa, e o envolveu cuidadosamente num guardanapo de papel. Quando Ricardo, exibindo seu sorriso forçado, a mandou servir o bolo da reinauguração, Dona Lúcia agiu. Com um movimento rápido e quase imperceptível, enquanto colocava a fatia do bolo industrializado no prato de Matias, ela deslizou o guardanapo amassado para a mão dele, apertando-o levemente. "Não coma o que serviram, doutor", ela sussurrou, a voz quase inaudível por causa do barulho, mas carregada de uma urgência que vinha da alma. No guardanapo, é o verdadeiro. Aquele é uma mentira. Aquele é uma mentira. Uma desonra. Não permita que nossa história seja apagada por uma farsa. Por favor, me encontre no depósito nos fundos da padaria em 10 minutos. É urgente. O olhar de Matias, antes curioso, transformou-se. Tornou-se sério, calculista, compreensivo. Ele assentiu discretamente, a mão apertando o guardanapo, e seguiu para uma mesa mais afastada, fingindo desfrutar da sua bebida. Dona Lúcia voltou para a cozinha, o coração na garganta, sentindo-se uma espia em sua própria casa. 10 minutos depois, Dr. Matias já estava no depósito dos fundos, um local empoeirado e desorganizado, mas que guardava o cheiro autêntico de farinha e esperança. Dona Lúcia chegou em seguida, ofegante, fechando a porta com um cuidado redobrado. Ele abriu o guardanapo, revelando o pequeno pedaço do bolo de fubá, exalando um aroma inconfundível e caloroso. "Então, a senhora me avisou", ele disse, a voz calma, mas com uma intensidade que ela não esperava. Dona Lúcia, então, explicou tudo. O plano de Ricardo de usar produtos congelados, a farsa da tradição artesanal, as ameaças que ele fizera. Naquele momento, como se o destino tivesse um roteiro próprio, Ricardo, desconfiado com o sumiço dos dois, entrou no depósito, com um sorriso debochado no rosto. "O que fazem aqui, fofocando e comendo às escondidas, Dona Lúcia?" Ele zombou, olhando para o guardanapo na mão de Matias. "Acho que a velha está tentando roubar um lanche." Dr. Matias o encarou, a calma em sua voz se transformando em uma firmeza inabalável. Dr. Matias o encarou, a calma em sua voz se transformando em uma firmeza inabalável. "Fofocando, Ricardo, ou expondo a verdade?" Ele tirou do bolso de seu casaco simples um distintivo oficial e um cartão. "Meu nome é Matias Correia."
Sou o diretor de Patrimônio Cultural de Alimentos do grupo que arrendou esta padaria. Recebi denúncias há meses de que este estabelecimento, um patrimônio histórico e afetivo da comunidade, estava perdendo sua autenticidade, sua alma. É a senhora Dona Lúcia. Ele se voltou para ela com um olhar de profundo respeito. Acaba de confirmar minhas piores suspeitas e me dar a prova irrefutável de sua integridade e do seu amor por este lugar. Ricardo empalideceu, o sorriso cínico congelado no rosto, substituído por um terror gélido. Em questão de minutos, Matias acionou a gerência do grupo. A verdade, antes abafada pelos cifrões de Ricardo, veio à tona com uma velocidade avassaladora. Auditores chegaram, evidências foram colhidas e a fraude foi exposta. Ricardo foi demitido na hora por conduta abusiva, fraude alimentar e má gestão. A notícia correu pelo bairro como o vento. A comunidade, que já sentia a mudança amarga no sabor dos produtos e a falta de calor no ambiente, aplaudiu Dona Lúcia quando ela reapareceu no salão, ainda tremendo, mas com a cabeça erguida. Seu Manel, o aposentado da praça, que sempre comprava seu pão de cada dia na Pão e Prosa e que havia percebido as armações de Ricardo, liderou os aplausos com lágrimas nos olhos. Doctor. Matias, agora sem o disfarce de pesquisador, aproximou-se de Dona Lúcia com um olhar de profundo reconhecimento. Dona Lúcia, a senhora não só salvou a tradição desta padaria, como nos lembrou o valor inestimável do que é feito com alma, com honestidade e com amor. Sua coragem e sua sabedoria são um tesouro. A padaria Pão e Prosa foi completamente reformada, mas desta vez com o cuidado de preservar cada tijolo antigo, cada canto de memória, cada canto de memória. As cabines de madeira foram restauradas, o balcão ganhou um novo brilho e o cheiro autêntico de pão fresco voltou a preencher o ambiente, afastando a sombra de desconfiança que pairava. Dona Lúcia não precisou mais se preocupar com os joelhos, com o futuro. Ela foi nomeada Guardia da Tradição, um cargo vitalício e honroso, com a garantia de que todas as suas receitas originais seriam preservadas e celebradas. Sua foto, com um sorriso genuíno e mãos que contavam histórias, estampava uma nova linha de produtos artesanais. A bolsa da neta Sofia para a faculdade foi assegurada por um fundo de estudos criado pela empresa, batizado carinhosamente de Bolsa Guardia da Tradição, um símbolo de que a educação e o caráter caminham juntos. No dia da reinauguração oficial, a Pão e Prosa fervilhava de clientes, o riso e a prosa voltaram a ecoar. Dona Lúcia, de avental limpo e um sorriso que irradiava paz, estava no balcão, sentindo o coração leve como nunca. Dona Lúcia, de avental limpo e um sorriso que irradiava paz, estava no balcão, sentindo o coração leve como nunca. Matias, agora um cliente fiel e amigo, pediu seu bolo de fubá, o sabor inconfundível de memória e verdade. Dona Lúcia, ele disse com um brilho nos olhos, o cheiro deste lugar é o de casa. Mas aquele lanche que a senhora me deu no guardanapo foi o mais honesto, o mais saboroso e o mais corajoso que já provei. Ela sorriu. Um sorriso de quem sabia que a vida, mesmo em seus anos dourados, podia florescer novamente, mais forte e mais doce que nunca.
Se a história da Dona Lúcia, que com um gesto de coragem, um simples guardanapo e a força de sua sabedoria defendeu o valor de uma vida e de uma tradição te tocou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a integridade e a sabedoria dos mais velhos são tesouros insubstituíveis e que gente boa ainda vence.